Well, I just can't help myself. I am yours to have. Estamos de volta! E vamos falar, gente, ó. A gente sempre traz alguns profissionais de algumas áreas, justamente para que nós possamos ter uma conversa que não é uma consulta, eu sempre digo isso, mas são alguns pontos esclarecedores que podem nos proporcionar a prevenção. A prevenção de tudo, em todos os sentidos, não só quesitos doenças, que a gente sempre fica falando nesse tema, mas a prevenção de tudo, a prevenção de um acidente, a prevenção de você não dirigir. Quando você bebe, você não deve dirigir, por quê? A prevenção, ao cuidado de você estar alcoolizado e não pode não provocar, as pessoas dizem que não provocam, mas pode provocar. Então, aí já há uma margem de risco muito grande quando você está nesse estado. Então, tudo que você previne custa menos, dói menos, e por isso nós vamos trazer hoje, vamos conversar com o Dr. Irapuan, para que nos fale um pouquinho do nosso grande órgão, o nosso mentor, o nosso dono, o nosso tudo, coração. Tudo bem, meu querido? Que bom que você está aqui de novo. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores que estão na sua TV. Obrigado. Patrocinando o teu programa e de tal maneira que você sempre traz novidades, você sempre traz uma informação mais intensa para os teus telespectadores. E falando em informação mais intensa, eu quero perguntar para você o seguinte. Temos novidades, antes da gente falar, porque normalmente a gente fala o quê? Em questão de decoração, a gente fala exercícios físicos, que vamos falar também e tal, mas temos novidades, assim, por exemplo, alguns exames preventivos ou alguma forma de detectar, se a gente pode ter uma prevenção, detectar alguma coisa antes que aconteça o pior ou não temos? Não, existe uma série de exames que podem ser feitos, mas antes dos exames serem feitos, a pessoa tem que ter consciência para os problemas atuais que existem, né? Então, se a pessoa tem antecedentes de algum problema de coração, já tá no perigo, né? Não tá? Você tem antecedentes hereditários, não é? Você tem alguma verificação de pressão que está alterada. Se tem algum sintoma, principalmente dor no peito, né? Isso já é um aviso que a pessoa precisa procurar um médico. Mas aí já é o meio urgente, não é, Japão? Ou Bem, ainda não muito? Pode ser que seja, pode ser que não. Você tem condições hoje da pessoa com os sintomas pequenos, assim, fazer uma série de exames, que podem ajudar a prevenir consequências mais graves, né? Mas esses exames, há exames novos ou nós vamos voltar aqueles exames esteira, esforço, etc? Não, é o seguinte, para cada tipo de pessoa a pessoa chegando no teu consultório, você tem que fazer um perfil dela, tá? Ver qual é o exame que vai ser necessário para ela, né? Então, se é uma pessoa que tem poucos fatores de riscos, né, você vai pedir uma série de exames. Se é uma pessoa que tem uma série de fatores de risco, você se aprofunda mais, né? Então, existe dentro da investigação, por exemplo, de insuficiência coronariana, que parte o sintoma inicial pode ser uma dor no peito. O que é uma insuficiência coronariana? Insuficiência coronariana é a diminuição do fluxo sanguíneo coronário pelas artérias coronárias. As artérias coronárias são as artérias que nutrem o coração, que fazem o coração funcionar, bombar. Que trazem sangue para o coração funcionar. Mas aí há um estreitamento delas, é isso ou não? Isso. Pode haver, no decorrer do tempo, com uma série de fatores, se a pessoa tem uma série de fatores de risco... Seria, né? O que, por exemplo? Bom, os fatores de risco seriam, primeiro, idade. A pessoa com mais idade tem mais chance de fazer problema circulatório. Pessoa que tem hipertensão arterial, ou diabético, a pessoa que fuma, que não faz exercícios regulares, a obesidade,
Todos esses são fatores de risco. Esses são assim os que podem desenvolver ou acelerar. E acelerar, né? Se você... Só desculpe, não quer dizer que pessoas que não tenham nada disso não possam vir a ter, não é? Vamos deixar claro para o telespectador. Também. Esses são mais riscos. Esses são a porcentagem maior, certo, mas existe... certo. Porque dentro da medicina não existe uma regra matemática, né? O que pode, Esse tem, você não tem. Você não tem. Bom, se você tem... Se é uma consulta inicial, a pessoa tem poucos fatores de risco. Outra coisa importante que precisa ser relatado e que precisa ser enfatizado com grande frequência é a dosagem do colesterol. Esse é importantíssimo. Esse é um dos fatores que... Um dos fatores de risco que eu não mencionei, importantíssimo. Mas muito importante. Hoje em dia está se dando um fator maior para... Escuta, eu ouvi esses dias, não sei se eu estou certo, e parece que baixou, antes era um X no tanto de colesterol, agora não sei se a medicina baixou, as pessoas têm que ter, os que têm riscos, é isso ou não? Então é assim, existem... A dosagem do colesterol basicamente é feita com dosagem do colesterol, o HDL e os triglicerídeos. O colesterol faz parte das lipoproteínas. São gorduras proteicas, né? E o que nós valorizamos mais é o LDL. Que é o bom. Não, que é o ruim. O LDL. Esse que é o fator que é o principal. O bom é o HDL. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Então são gorduras de baixa densidade que se aderem dentro da parede do vaso, promovendo o início de uma obstrução. E com o passar do tempo, aquilo vai aumentando. Sedimentando. Elas vão formando placas dentro das artérias, né? Essas placas podem ser degeneradas também, né? Por vários fatores, como fumo, o hipertensão, o diabético, né? É um grande... A própria gordura de quem é obeso? A obesidade também, a obesidade predispõe, além de tudo, predispõe ao diabético mais precoce, ao hipertenso mais precoce também. E assim, por exemplo, as pessoas falam que, não sei se é isso, se fala limpeza, mas a ingestão de peixes, por exemplo, que tem muito ômega, eles acabam fazendo essa limpeza ou não existe isso? Não, essa limpeza não existe. O que ocorre é o seguinte, esses ácidos, a alimentação especialmente pelos peixes de águas frias, eles promoveriam um aumento do HDL, e uma diminuição de colesterol e triglicerídeos. Então, no contexto geral, eles diminuiriam também o LDL. O LDL é Low Density Protein, é uma proteína de baixa densidade, que é o fator preponderante agora para que você saiba qual é que é a probabilidade do cara ter ou não problemas de coronários. É assim, até tempos atrás, o limite para o coronariano que já teve infarto, seria em torno de 70 miligramas por litro. Agora, essa dosagem passou para 50. É mesmo? Essa do LDL? É do LDL. Por quê? Exames feitos através de uma série de estudos que são feitos, né? São feitos multicentros, fazendo esse exame, notaram que aqueles pacientes que tinham LDL nessa fase, eles tinham uma probabilidade maior de não ter complicações futuras. Certo. Porque a doença coronariana é uma doença evolutiva. Você tem que, depois de detectada, você tem que fazer de tudo para que isso aí não evolua, né? E existem remédios que segurem ou não existem ainda? Bom,
Para o aumento do colesterol, LDL, existem as estatinas, né? Que são medicamentos que diminuem os níveis de colesterol e LDL, entendeu? Esse colesterol, desculpe, só esse colesterol, além do que você falou do sedentarismo, do fumo, ele pode ser também na ingestão de, por exemplo, gorduras, frituras, sim. essas coisas ou não? Basicamente, não dá isso? Não, basicamente é o seguinte, você quando o paciente chega no teu consultório, você vai ver qual é que é a probabilidade maior do colesterol dele ser alto, né? Se é por ingesta, ou se é por alteração do metabolismo. Existem pessoas que têm alteração do metabolismo, né? Essa alteração o que é? É o metabolismo, é a maneira com que o colesterol é produzido dentro do organismo. Existe a hipercolesterolemia familiar, existe uma gama de pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, que até as crianças já tem colesterol. E então essas crianças com uma idade bem precoce já começam a fazer a sua prevenção. Porque normalmente, assim, nós leigos aqui fora achamos que as crianças são isentas disso não há, então existe a probabilidade. Não existe a probabilidade. Existe esse grupo de pessoas que tem hipercolesterolemia familiar, é um grupo familiar que tem o colesterol alto. Já começa na ovo era um vilão, né? Mas parece que desmistificaram esse vilão ovo. Ou ainda ele é vilão? Não, é assim, tudo dentro do que é para ser útil, né? Tem que ser baseado na quantidade. Mas tem que dizer, até esses caras que erguem peso, que tomam 20 ovos no dia. Não, isso aí a probabilidade é maior, lógico, que de ter o colesterol, né? Alto. Mas se você fizer uma ingestão de um ovo por semana, alguma coisa assim, isso não vai ter problema nenhum. E é diferente, por exemplo, assim, é maior o risco dele frito e dele cozido? Por causa do óleo ou não? Todo frito. Todas as frituras têm uma propensão maior de ajudar o aumento dos níveis de colesterol dentro do organismo, dentro do sangue. Isso não tem problema. Assim, e a pessoa, por exemplo, nessa condição que você falou por exemplo, citando o caso do ovo de um por semana, a fritura também pode ser ingerida assim dentro dessa perspectiva muito rara, não? Olha, veja bem, como eu falei para você, é tudo baseado na quantidade. Era o meu, João? Toda e qualquer fritura, se você um ovo, você pode comer um ovo, digamos assim, que não seja frito. Certo. Né? Hoje, assim, o micro-ondas proporciona hoje a isenção, e tem panelas também que não tem aderência, que possibilitam a isenção do óleo. Mas o ovo não é o principal fator, né? Um dos principais são as gorduras animais, né? Que seriam as margarinas? A manteiga, queijo gordo, leite gordo, nata, né? Gordura animal, toicinho, torresmo, salames. Tudo que é gostoso. Tudo que é muito bom. Tudo que é gostoso. Minha caixinha caiu. Posso largar esse daqui agora? É que ele tá... Sabe o que é? É que ele estava batendo lá e a gente não conseguia entender o que ele queria, por isso é que eu tinha derrubado a caixinha e não tinha percebido. Muito obrigado, João. Vamos continuar então. Então, assim, tudo que é gostoso, na verdade, né? Porque, assim, a nata é gostosa, o tocinho, então são coisas assim que as pessoas têm mais probabilidade de comerem mais seguido do que menos. Pois é. Mais gostoso também é a vida, né? É verdade. Entendeu? É verdade. A vida é importante. Então, a qualidade de vida é importante para que você possa dar para você, para tua esposa, para tua família, para os teus filhos, né? Uma condição ótima de saúde, né? Então, existem determinadas situações que condições e hábitos de vida são indispensáveis para que você tenha uma vida longa, com saúde, participando ativamente de toda porque tudo é substituível também, não é? Assim, na verdade, assim, claro, as pessoas substituem de repente o queijo gordo por um queijo não gordo,
substituir o toucinho por algo que não seja tão gorduroso, ou então, lá de vez em quando, comer um pouco. As duas opções são válidas ou nenhuma delas? Olha, são válidas, né? Mas você tem que individualizar cada pessoa. Certo. Isso não Quando dá para existe um ser... mais avançado, um menos avançado. Então você tem que ver. O interessante é você fazer o tratamento, a prevenção, antes que aconteçam as coisas. Você sabe o que é irritante? Eu não sei se... Bom, você deve perceber muito mais do que eu, né? Porque você é dessa área. O que é irritante, que eu fico às vezes, é a pessoa estar num jantar, num evento, e as pessoas começarem a falar, não como gordura, e daí vem o outro, que tem uma barriga já bem grande, e diz assim, eu não tenho problema de nada, eu como tudo, eu como gordura, como costela, como feijoada, e não tenho problema de nada. Isso é muito irritante, porque acaba deixando aquele camarada que quer colocar ali para as pessoas se controlarem um nada. Derrubei de novo? Mas que barbaridade. Essa pessoa. Mas a pessoa, acho que ela está se defendendo ali naquela hora. Né? Está se defendendo. E uma das coisas importantes que hoje, eu estive recentemente em 2 congressos, no Congresso da Sociedade Paulista de Cardiologia, e fiz um curso de reciclagem durante 3 dias lá em São Paulo. Então, a conversa entre os maiores professores e doutores da cardiologia, uma das coisas importantes é a adesão ao tratamento. Como é isso? Então, por exemplo, o paciente vai no teu consultório e você faz a avaliação dele e observa que ele tem pressão alta, então você tem que dar uma medicação para ele. Observa que ele tem o peso elevado, você tem que dar uma orientação para o peso. Orienta para fazer um exercício regular. Os exames estão alterados, você orienta a fazer uma dieta. Tudo bem. Ele volta ao consultório daqui 2 meses, 3 meses, depois esquece. Ele não segue o tratamento? Não segue o tratamento. Você pode verificar que todo mundo... É mesmo, é? Não. Mas que louco esse! Não, mas é assim. Como é que não segue o tratamento? Isso a população brasileira, o grande nosso problema atual é a adesão ao tratamento. É mesmo, nunca pensei nisso, porque assim, nunca passou pela minha cabeça que uma pessoa que vai lá e apresenta um quadro desse, não vai mais ao consultório e não siga o tratamento? Isso é verdade, isso é o grande problema. Principalmente dentro da hipertensão arterial. Que o paciente toma remédio, daí ele tem que seguir uma alimentação, uma conduta, né? Mudar as condições e hábitos de vida dele. Então ele faz um determinado tempo, depois ele esquece. Mas que barbaridade! Não, isso é verdade. Esse é um dos grandes problemas da medicina atual, é a falta de adesão ao tratamento. Medicina atual, você diz, então, não é só no caso em tratamentos cardíacos, não, por exemplo, em demais outros segmentos? Por exemplo, dentro da doença do diabetes, por exemplo. Os endocrinologistas mais famosos, eles chegam a dizer assim que o diabético é o doente mais mentiroso que existe. Isso eu já ouvi falar mesmo, que a pessoa tem sempre até um docinho escondido, às vezes não tem. Isso, então, uma condição essencial para o tratamento do diabetes é dieta. Você sabe que eu tinha um caseiro meu antes lá na chácara, o seu Diogo tinha acho que uns 75, 80 anos, ele era diabético, a gente podia oferecer o que fosse, ele não comia se não fosse dentro daquilo que o médico havia pré-estabelecido para ele. Até o próprio beterraba, a própria laranja mais doce, ele comia aos pouquinhos. Ele tinha um cuidado com ele na dieta dele que era uma coisa impressionante. Nunca eu vi ele dizer assim, eu vou comer um doce. Não, isso é... Que impressionante isso. Mas lógico que existem, a gente fala numa situação assim, né? Existem aqueles que fazem, realmente seguem o tratamento, mas é numa proporção muito pequena. Em relação, não é 100%. Sim, o que deveria ser o natural. E hoje em dia, por exemplo, dentro da cardiologia, você está dando uma importância muito grande, sempre se deu e agora maior ainda, para o diabético. Porque o diabético é o doente que há um fator de risco altíssimo. Todo diabético faz alteração vascular. Então a probabilidade dele fazer lesões no coração
é muito grande. E sem contar que ele desencadeia outras tantas doenças, né? Sim, a diabetes pode desencadear o comprometimento, a retinopatia diabética, a nefropatia diabética. Até chegar numa amputação. A insuficiência vascular, né, dos membros inferiores principalmente, né? Então é uma doença vascular e está relacionada com uma doença vascular, como as coronárias faz parte do sistema vascular também, né? Então ela pode ser desenvolvida a complicação ali nas coronárias. Grande parte dos pacientes diabéticos eles são coronarianos. Agora, também existe um fator, me parece assim, de extrema importância, que você falou da hereditariedade, do DNA, ou esse ainda não é tão importante? É um fator determinante assim, para você saber quando que você deve ir ao médico, entendeu? Certo. Se você tem um fator hereditário, você tem, a partir dos 40 anos, você tem que fazer obrigatoriamente uma avaliação anual para ver como é que está indo você. Em todos os setores, não é? É assim, você você tem que verificar se o paciente é hipertenso, se o paciente, como é que está a obesidade, exercícios regulares têm que ser feitos, né? Então, no sentido da prevenção, né? E de ver qual é o risco que ele pode ter futuramente um problema nessa área, né? Gente, ó, eu havia prometido 15 minutos só pela PAM, mas já se passou, olha, já faz 35, então eu vou te liberar, não sei que você tem algo marcado às 2, não tem? Tem. Mas só que você não prometer que vai voltar mais seguido. Vamos porque nós não terminamos esforço. a nossa conversa. Não, nós nem começamos. Não, nós nem começamos. Na verdade, eu estou preocupado com você. E como você tem um compromisso, eu não vou segurá-lo. Mas começamos, assim, na verdade, o que nós fizemos aqui foi só um preâmbulo. Vamos continuar nas próximas vezes. Mas só concluindo. Concluindo, eu quero dizer o seguinte, que as pessoas que têm hereditariedade, que têm história familiar de infarto, hipertensão, tem que procurar o médico a partir dos 40 anos de assim, idade. por exemplo, só para a gente deixar a pessoa mais assim, esperta, isso é só com pais, mães e avós? Ou, por exemplo, um irmão, um tio, Não, é mais primo? com pai e mãe. Pai e mãe. São os fatores mais São importantes. os fatores mais importantes. Se, por exemplo, o avô teve um problema... Não, o avô também pode ser também levado em consideração. Porque não é só por hereditariedade que desenvolve problemas de coração, não é? Não, ele é um fator de Sim. risco, mas esse é um fator de risco que você conhece, né? Então, ele indo ao médico, daí que ele vai saber se ele tem colesterol alto, o peso dele, como é que está o ideal, se ele é hipertenso. E um grande problema hoje, atual, né, é o fumo. O fumo como denominador de qualquer doença, diabético, hipertenso, as probabilidades de haverem as complicações são muito maiores. E assim, eu acho que o fumo, me parece, é uma coisa que o fumante, ele sabe desse risco, não sabe? Deve saber. Deve saber, mas olha, uma coisa interessante que o fumo é participativo, é assim, as mulheres elas já têm uma prevenção natural. Elas se cuidam mais. Não, elas têm uma prevenção natural para os problemas vasculares. Mas a mulher que fuma perde toda essa... Por isso que você está vendo pacientes jovens com infarto. Antigamente você não via. Verdade. Então, pacientes jovens com infarto. E tem ainda a probabilidade do fumo e a pílula anticoncepcional também é um fator de risco das mulheres jovens fazerem infarto. Gente, então é o seguinte, ó, na verdade, como eu sempre digo, aqui não é uma consulta, é uma conversa, não é para assustar ninguém também, mas é assim, a gente quando traz as pessoas, cada um na sua área, justamente para que nós, leigos, que não damos tanta bola porque o corpo da gente avisa a gente, e a gente às vezes não quer ouvir, não quer escutar, não quer ver, não quer nada, deixa quieto. Só que quando o nosso corpo der algum sintoma ou não,
nós temos que sempre pensar na prevenção, que é o melhor negócio para tudo, e até porque evita-se problemas maiores, dores maiores, gastos maiores, sofrimentos maiores, e tudo maior, para que termos em mente sempre que a vida é um presente, temos que conservá-la. Muitíssimo Então, obrigado, meu querido. Obrigado. Vou explorar mais você da outra vez, ok? Obrigado. 2 minutos e a gente volta! Well, I just can't